Olá, eu quero basear hoje a nossa pregação nesta música de J. Neto, que está falando que o nosso Deus nunca falhou. Na realidade, Deus, Ele conhece o princípio, o meio e o fim. Cada um de nós, cada ser humano, cada anjo, nas suas categorias, Deus planejou tudo antes. Se nós que somos humanos, nós planejamos para fazer uma coisa, seja um carro, seja um avião, seja uma viagem, ou uma construção, nós temos que planejar tudo e não pode haver falha. Agora, imagina se nós que somos humanos, imperfeitos, muitas vezes a gente planeja as coisas. Imagina um Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus que tem um universo para reger. Um Deus que conhece o fim desde o princípio, conhece o meio, conhece tudo. Cada anjo que foi chamado à existência, cada ser humano que foi chamado à existência, não foi obra do acaso. Deus sabia. E Deus sabe o que Ele quer, o que Ele pode. E tudo e todos têm que andar segundo o seu querer. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da aliança que Deus faz com as suas criaturas, desde os anjos bons, anjos maus, seres humanos. Hoje nós vamos falar do ser. A palavra ser, você sabe que na realidade é uma condicional. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu poder de escolha. E Deus forneceu todas as ferramentas de conhecimento para que você não ande no escuro e você possa tomar a sua decisão. Então, a palavra ser é uma espécie de uma aliança, de um acordo. Talvez, veja, é condicional. Você pode aceitar ou pode não aceitar. E será? E será que se você fizer isso, eu faço isso? Então, a gente vê assim um acordo de alguém que pode definir, decidir e te põe numa condição igual a dele. Porque a única coisa que nós podemos fazer é querer ou não querer, aceitar ou não aceitar, através dos nossos 5 sentidos. E precisamos vigiar que mesmo os nossos 5 sentidos têm que estar de acordo com a vontade daquele que pode todas as coisas. Então, a palavra se, talvez, se tu és, e será, quem sabe? Então nós vemos que são os meios de Deus trabalhar com as suas criaturas. Imagina se, por exemplo, um anjo no céu desobedecesse uma palavra do Senhor, um mandamento do Senhor. O que poderia acarretar? Imagina Deus determinar algo para esse anjo fazer
e ele dissesse não, como esse anjo lá no céu, Lúcifer, disse não a Deus. E ele pensou, Deus, na verdade, é tirano, Deus é carrasco, Deus é ditador. Ele faz leis que nem ele mesmo obedece, nem ele vive aquilo que diz. Imagina a criatura falando para o Criador, ou pensando isso do Criador. Deus sendo um Deus de amor, e um Deus, vamos dizer assim, que não muda. Deus teve que criar planos. Então, cada ser humano que existiu na face da Terra, existe hoje, ele não veio por acaso. Cada um de nós temos um chamado. Nós vemos que, na realidade, desobedecer a palavra de Deus é morte, é separação. Nós conhecemos a história, por exemplo, de Maria, José e Maria. Maria era da descendência de Davi e José era da descendência de Benjamim. Mas repara, eles vieram ao mundo com um propósito de servir. Eu fico imaginando o que Deus faria se, por exemplo, quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela ia ter um filho, ou o filho de Deus, uma menina de uns 13 anos, que naquela época era mais ou menos essa idade que as mulheres casavam. Vamos dizer que ela, menina, criança ainda, não conhecia um homem. E de repente, esse anjo aparece e diz que ela é bem-aventurada, porque do ventre dela nasceria o Filho de Deus. Seria uma honra, mas vocês podem imaginar o que passou na mente daquela menina? O espírito de santidade que ela tinha, porque era do povo de Deus. Ela, naturalmente, deve ter relutado dentro dela. Como? Eu não conheço o homem. E eu fico pensando assim, o que será que aconteceria a Maria? Porque desde os dias de Davi, Deus já tinha planejado que da descendência dele viria o Messias. E o Messias precisava nascer de uma mulher para ser legítimo entre nós. Imagina se ela pensando na reputação dela. O que as pessoas iriam pensar? A vergonha que ela ia ter de passar. Acredito que ela, dentro dela, ela relutou. Mas Deus contava assim com ela, porque já estava planejado séculos antes. Assim como Deus chamou a Ciro 150 anos antes. Um pagão, e Deus então disse que seria com ele e que ele seria vencedor. Veja, Deus planeja, Deus não faz as coisas assim de improviso. E nós vemos então que ela dá uma resposta assim positiva. Cumpra-se em mim a palavra do meu Senhor. Ei, ela deixou a vergonha
ela deixou a timidez, ela deixou a honra dela mesma, porque na verdade ela entendeu que ela era uma escolhida do Senhor e que o Senhor fizesse na vida dela aquilo que Ele queria, como Ele queria, não como ela queria. Podemos imaginar assim José também. A Bíblia às vezes traz confusão, porque os judeus, uns dizem que José era viúvo, outros dizem que José era solteiro. Mas viúvo ou solteiro, vocês podem imaginar quando ele soube que ela estava grávida, o que passou na mente dele? É lógico que ele, na hora, nem ele e nem a Maria não pensaram assim nas promessas do Senhor. Mas quando o anjo aparece para ele e diz para ele que o que estava no ventre dela vinha da parte de Deus, ele se submeteu, passou a vergonha, passou tudo e, vamos dizer, se conformou com a palavra do Senhor. Por que eu estou falando assim? Porque cada um de nós fomos chamados, você que está me ouvindo agora e você que vai me ouvir no futuro. Você vai ver que você não é dono de você mesmo. Você vai ter que deixar amigos, parentes, às vezes até vizinhos, irmãos, esposa, esposo. Se quiser ouvir a voz de Deus, se quiser cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Nós vemos que muitas vezes as coisas de Deus nos parecem assim absurdas. Eu posso imaginar o povo judeu ali quando a profecia dizia a respeito de Ciro. Poxa vida, no meio de tantos santos, a nação, o Senhor escolheu um homem pagão, um homem ímpio, e ungir ele, e pôr ele acima de todos. Talvez isso passou na mente deles, e do próprio profeta quando falou isso. Então eu posso imaginar que Deus planeja todas as coisas. Se nós humanos planejamos para construir, para fazer uma viagem, para o nosso futuro trabalho, a gente quer as coisas mais bonitas, melhores. Porque nós, muitas vezes, esquecemos o propósito do Senhor e vamos pela carne. A nossa carne quer o melhor, a nossa carne quer o mais bonito. A nossa carne quer gozar, quer viver. Se possível, até independente de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus e você reluta, na verdade você está se opondo. Você está querendo ser como Deus, como aquele anjo. Deus faz leis que Ele mesmo não pode. Por isso, Cristo Jesus teve que vir e provar. Então, quando a gente diz para não criticar, a menos que você saiba fazer a coisa, é com razão, porque quando, vamos dizer, Deus foi desafiado,
o próprio Deus deixou a sua glória e vestiu a carne humana e viveu entre nós para mostrar que ele não muda, a sua palavra é eterna. Eu posso imaginar se, por exemplo, Maria ou José não tivessem cumprido o propósito do Senhor. Hoje para nós é fácil, qualquer mulher gostaria de estar no lugar de Maria, ou qualquer homem gostaria de estar no lugar assim de José. Mas pensa na época, pensa no senso de santidade que o judeu tinha, pensa na honra. Sabe, nós não estamos, muitos de nós não está preparado para viver o Apocalipse 14, de 1 a 5. São estes que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. A gente quer seguir o Cordeiro nas coisas boas. A gente quer seguir o Cordeiro quando é favorável as coisas para nós. Mas aquilo que nós costumamos dizer, se o homem pudesse, ele mudaria as palavras de Cristo. Ali, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Ei, em vez de seja feita a tua vontade, as pessoas fazem, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Imagina, irmãos, o ser humano imperfeito, rebelde, desobediente, querer ir para o céu assim. Então, Cristo é o filtro. Ele veio para mostrar que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós temos que orar porque não vigiamos e caímos em tentação. Porque se a gente vigiasse na palavra de Deus, a gente prestasse atenção no método do Senhor trabalhar, nós não ousaríamos a fazer a nossa vontade, ou querer fazer a nossa vontade. Aquele provérbio que tem no mundo: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, cada um de nós que nos alistamos na obediência à palavra de Deus, ou seja, a aceitação do Senhor Jesus, e cada um de nós do grupo Emanuel, que quer dizer Deus conosco, temos que aprender a andar, falar e viver, não segundo o nosso querer, mas o querer daquele que nos chamou, que nos enviou. Porque você sabe que desobedecer a Deus é dar murro em ponta de faca. Nós temos vídeos que diz isso. Nós temos vídeos que diz para não ser como a mula e o cavalo que precisa de freio. E muitas vezes, mesmo como crente cheio do Espírito Santo, podemos fazer coisas que desagradam a Deus. E esse Espírito Santo, momentaneamente, ele nos deixa. Porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige aqueles a quem Ele ama. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Então vamos prestar atenção que
Desobedecer a Deus incorre em sofrimento, dor e muitas vezes, se morrermos sem termos arrependido, a perdição eterna. Então, Deus não vai correr o risco de levar o desobediente. Deus não vai correr o risco daquele que quer governar-se sozinho. Deus não vai pôr no seu corpo, o corpo de Cristo, o rebelde. Nós somos colocados no corpo de Cristo, mas temos que nos deixar ser regenerados. E isso você pode ver na Bíblia. A recompensa de quando você se submete a Deus. Então, nessa dissertação que eu estou fazendo, nós estamos falando da obediência. Mas nós vamos criar um outro seguido desse, que vai ser o 2, a respeito da desobediência. Então, nesse nós vemos que a gente não foi chamado de qualquer maneira, você não nasceu de qualquer maneira. Cada um de vocês que está sendo chamado agora pelo grupo Emanuel, que é Deus conosco, está sendo chamado para ser um representante do Deus vivo. Aquele que não muda, aquele que não mudou nem por seu próprio filho, lá no Getsemane. Deus não muda. Ou nós obedecemos a sua palavra, ou nós aceitamos os seus mandamentos. Em Apocalipse 14, 6 a 12, as 3 mensagens angélicas, que você conhece muito bem, e Deus nos leva, lá em Êxodo 20, verso 11, a norma do juízo de Deus, ou a norma dos mandamentos do rei, do governo de Deus, é os 10 mandamentos. Então, quando está lá no 4º mandamento, a respeito do sábado, então está dentro dos 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus, onde ele diz que eu sou o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Então isso para nós é um alerta. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é o único que tem vida. Ele pode dar e pode tirar, ele pode levantar e pode abater. Na qualidade de Filho de Deus, ele tem o poder sobre a vida e a morte.